Aleluia, louvado seja Deus. Irmãos, vamos estar louvando os 3 louvores da harpa, amém? Hoje, aleluia, culto de ensinamento, aleluia, um culto ao qual hoje nós nos encontramos na casa do Senhor, na casa de papai, para aprender, aleluia, mais um pouco da sua palavra, amém? Louvado seja Deus. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, vamos estar louvando o 509. 509 da harpa. Peço aos irmãos que me ajudem. Aleluia. Que diz assim, irmãos, este louvor: quando o Jordão passarmos unidos e entrarmos no céu, veremos lá como a areia da praia os remidos. Ó, que gloriosa vista será, tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar. Que gozo sentirá todo salvo, pois verá, sim, tantos como a areia da praia. Quando vemos os salvos do mundo, que a morte jamais alcançará, se saudarem com gozo profundo, ó, que gloriosa vista será, tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar. Que gozo sentirá todo salvo, pois verá, sim, tantos como a areia da praia. Lá na margem do rio da vida, onde paz e justiça haverá, nós veremos a terra prometida. Ó, que gloriosa vista será, aleluia, tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar. Que gozo sentirá todo salvo, pois verá, sim, tantos como a areia da praia. Quando Cristo Jesus contemplarmos, coroado no céu como está, e prostrado aos seus pés o adorarmos, ó, que gloriosa vista será, tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar. Que gozo sentirá todo salvo, pois verá, sim, tantos como a areia da praia. Aleluia, glorificado e exaltado é o nome do Senhor, Senhor Jesus. Irmãos, 339 da harpa. Glória a Deus, aleluia. 339, aleluia. Glória a Deus. Deus vivo, aleluia, meu rei. 339. Ó, Jesus ressuscitado, grande é o teu poder. Se comigo, meu amado,
193? 193. Amém. Deus vivo, aleluia, meu rei. Glória a Deus. Se tu, minha alma, a Deus suplica e não recebe, confiando fica em suas promessas, que são muito ricas e infalíveis pra te valer. Porque te abates, ó minha alma, e te comove, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Ele intercede por ti, minha alma, espera nele, com fé e calma. Jesus de todos teus males salva e te abençoa dos altos céus. Porque te abates, ó minha alma, e te comove, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Terás em breve as dores findas, o dia alegre, a sua vinda. Aleluia! Glória a Deus! Mais um pouquinho e o verá. Porque te abates, ó minha alma, e te comove, perdendo a calma. Aleluia, Jesus! Glória a Deus! Em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Sem demorar. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Louvado Deus. seja o teu nome, Jesus. Deus fiel. 192. Aqui é o certinho em cima, viu? 192, para nós adorarmos ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Pelo mundo brilha a luz, desde que morreu Jesus, pendurado lá na cruz do Calvário. Os pecados carregou e de culpa nos livrou, com o sangue que emanou do Calvário. Pelo sangue, somos redimidos, sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus no Calvário. Antes tinha muito temor, mas agora tenho amor, pois compreendo o valor do Calvário. Eu vivi na perdição, mas achei a salvação pela grande redenção do Calvário.
e exaltado é o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, está louvando mais um louvor, né? E logo após, irmãos, estarei passando para o nosso pastor André, né? Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Deus vivo e poderoso, aleluia, meu rei. 77. Deus fiel, aleluia. 77. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Queres neste mundo ser um vencedor? Queres tu cantar nas lutas e na dor? Queres ser alegre, um bom lutador? Guarda o contato com teu Salvador, mas guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Neste mundo vivem muitos a penar, cujos corações transbordam de pesar. Dai-lhes a mensagem de amor sem par. Com Deus o contato deves tu guardar, mas guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Queres tu com Deus a comunhão viver, sua glória em ti sempre permanecer. Que o mundo possa Cristo em ti ver. Guarda o contato com o supremo ser, mas guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Deixa que o Espírito implante em teu ser o amor de Cristo, divino ao prazer. Queres neste mundo todo mal vencer? Guarda o contato e terás poder, mas guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Aleluia. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, eu quero desde já agradecer a minha oportunidade. Quero estar passando toda a direção, né? Aleluia. Para o nosso pastor André, ao qual está irá trazendo o ensinamento dessa noite. Amém? Fiquem ligados, irmãos. Fiquem atentos, porque Deus, com certeza, Ele continuará falando aos nossos corações. Amém? Glória a Deus, aleluia. Cumprimento os irmãos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Queridos, vamos abrir a nossa Bíblia Aleluia. em Atos dos Apóstolos,
Bênção. Capítulo de número 3, para a nossa meditação nesta noite, culto de ensino, Atos, capítulo de número 3, versículo 19, para a nossa meditação. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Amém? Vou repetir: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venha assim um tempo do refrigério pela presença do Senhor. Amantíssimo e eterno Deus, Pai amado, Pai querido, Pai santo, Pai bendito, mais uma vez na Tua presença nos colocamos, ó Pai. Senhor, te damos graça por mais uma oportunidade a qual o Senhor nos concede, de podermos nesta noite estarmos aqui para aprendermos mais com o Senhor através da Tua palavra. Deus, muito obrigado, Senhor, por tudo quanto o Senhor já tem feito em nosso meio, em nossas vidas. Obrigado, Senhor, por cada livramento a qual o Senhor tem nos concedido ao decorrer desse dia, e assim nos permitido adentrar por essas portas, ó Pai, para aprender com a Tua palavra. Pai, continua conosco, abra nossas faculdades mentais, nos dê o entendimento, Senhor, do Teu querer e da Tua vontade, é o que eu te peço em nome de Jesus. Tomai assento em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amados, o tema do nosso estudo nesta noite, nós iremos falar do verdadeiro Evangelho. O Evangelho de Cristo. O Evangelho verdadeiro é aquele que promove arrependimento e conversão. Esse é o verdadeiro Evangelho, que promove dentro de nós primeiro vem um arrependimento dos nossos erros cometidos contra Deus, que é o que? Os nossos pecados. Nós nos arrependemos dos nossos pecados. Depois vem a conversão. O que seria ser conversão, converter-se, é mudar o nosso caminho, a nossa trajetória. Porque quando nós não temos Deus, nós caminhamos, nós andamos por caminhos que, aos nossos olhos, achamos que é perfeito, achamos que é bom, mas sabemos que o seu fim é a morte. Tanto a morte física quanto a espiritual. Então, o verdadeiro Evangelho de Cristo, ele traz transformação. E aquele que diz que está em Cristo Jesus, ele tem que praticar novas obras, mudar a sua atitude como ser humano perante a sociedade, perante o local aonde que ele trabalha, estuda, aonde que ele frequenta. Nós temos que mostrar para aqueles que estão em nossas voltas que a nossa vida agora ela é diferente, porque nós encontramos salvação em Cristo Jesus, encontramos em Jesus perdão para os nossos pecados, e agora nós nos convertemos a Ele e vamos viver uma nova vida. A palavra de Deus diz que aquele que está em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito Santo do Senhor, contra esse não há condenação. Aleluia. Queridos,
vimos pelas redes sociais, né? Uma jovem cantando um louvor, diz ela ser um louvor, ou um hino gospel, e nesse hino ela, na letra desse hino, dessa música que ela cantava, ela chamava Evangelho de Fariseus. Quem aqui ouviu essa música aí? Amém? E há alguma novidade no que ela está falando? A Bíblia já dizia isso sobre os falsos profetas, sobre o falso evangelho. A palavra de Deus, o apóstolo Paulo vai dizer que se um anjo descer do céu, olha aí, e vier pregar um outro evangelho que não seja aquele que Cristo pregou, seja anátema. Não é para ter credibilidade, não é para dar ouvidos. E nada do que foi cantado, que alguns acharam que seria, eu vi alguns dizendo, tapa na cara dos evangelhos. Temos que aprender a separar o verdadeiro evangelho do falso evangelho. Porque existe ainda pessoas que dão a sua vida pelas ovelhas. Ainda tem pessoas que passam horas orando pelas almas perdidas. Ainda tem pessoas que jejuam para que Deus possa alcançar as vidas. Tem pessoas que pregam o evangelho com sinceridade. Então não há surpresa no que esta jovem, através de uma letra de música, está falando. Aleluia. Só que com isso, temos que ter cuidado que estão querendo manchar o evangelho de Cristo Jesus, que é puro, santo e verdadeiro. Oh, Senhor, aleluia. Um evangelho que entra na vida da pessoa e transforma, fazendo dela o quê? Uma nova criatura. E como foi falado aqui, aleluia, ela vai viver um tempo de refrigério na presença do Senhor. É verdade que tem pessoas que entram para o caminho do evangelho, Glória a Deus. mas depois de algum tempo ele vai se perder no caminhar. A Bíblia nos ensina para que nós venhamos ficar de pé. E ela diz: aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. É verdade, irmão, que existe o falso profeta. É verdade que existe os maus obreiros. Pessoas que não estão preocupadas com as almas. Esses dias mesmo eu dialogava com Deus. Senhor, eu quero, Senhor, voltar a ver paralítico andar. Eu quero ver pessoas testificar da cura. E o que ela diz, que cantamos para nós mesmos, fazemos campanha para nós mesmos. Eu ouvi um pedaço, eu não vi tudo, não sei se a letra é mais ou menos assim. Hipócritas, realmente. Fazemos festa para quem? Para nós mesmos. Tudo isso ela falou, é verdade. E nós temos que refletir, irmão, em qual evangelho que nós estamos vivendo. Meu Deus. Essa semana
Estava no ponto de ônibus para ir para o trabalho, e em frente ao posto de saúde eu fui lá pegar água no bebedouro, e lá trabalha uma menina conhecida, e comecei a evangelizá-la novamente, que ela está afastada. Aí ela falou: não, estou voltando, mas é difícil. Mas por quê? Porque olha para o homem. E comecei a conversar, a falar da obra de Deus, né, e falar com ela. No final ela ouviu a palavra, ela falou: vou convidar minha mãe para a gente ir lá na tua igreja. Em breve ela vai vir com a mãe dela, Fabiana. E nós ficamos muito alegres, irmão, porque a pessoa ela ouviu o Evangelho. Não aquele Evangelho que quer massagear o ego das pessoas. Os cultos hoje, na maioria das igrejas, Deus vai matar o teu inimigo. Deus vai tirar a pessoa que está te afrontando. Meu Deus. Irmãos, a Bíblia diz que nós devemos orar por aqueles que nos perseguem. O Evangelho veio justamente para mudar essa mentalidade que o povo de Deus tinha. Porque analisa que a vontade de Deus é uma, a vontade do povo é outra. A minha vontade é uma, mas a vontade de Deus é outra para a minha vida. E que tem que prevalecer na nossa vida é a vontade de Deus. E o povo estava acostumado que Deus pegava a nação de Israel na obediência. Deus usava eles como instrumento de justiça e castigava as cidades, as nações circunvizinhas que não adoravam a ele, que não olhavam para Israel, porque a Bíblia diz que Deus escolhe Israel, coloca Israel como uma nação abençoada sobre a terra, para que através de Israel as outras nações venham se converter a Deus. Israel era colocada como testemunho do poder e da glória de Deus, aleluia, daquilo que Deus podia fazer para abençoar o seu povo. E ali as nações que viviam em volta de Israel, da nação israelita, elas não se convertiam e cada vez mais pecavam contra Deus. E quando eles estavam na desobediência e o povo de Israel na obediência, Deus usava Israel como instrumento de justiça. Não é que Deus é mau, não é que Deus é ruim, Deus ele é justo. E a Bíblia vai dizer que o povo de Israel saía e ia guerrear. O povo de Israel guerreava, lutava, matava, lançava a mão de espada. Nós vemos que antes do cativeiro de Babilônia, o rei foi juntar força com os egípcios para poder lutar contra a Babilônia. E Deus repreendeu eles, porque Deus já tinha determinado a sua sentença. Aleluia. Glória a Deus. Esses dias aí também teve uma fala de uma pessoa aí famosa. Aí teve uma outra também questionando. Só para quem ouviu as notícias, né? Falava-se do Apocalipse. Não vou falar o nome das pessoas que estavam envolvidas, mas isso chamou a atenção da mídia, chamou a atenção dos evangélicos, e vieram me perguntar o que eu achava daquilo. E logo depois de algum tempo, houve uma situação, e aí logo foram dizer: não, foi Deus que estava cobrando.
Irmãos, misericórdia. Não foi Deus, não. Poderíamos usar a situação que aconteceu para mostrar para a pessoa que nós não temos controle da nossa própria vida. Quanto mais controle das coisas que Deus já tem programado, já tem determinado para acontecer sobre a terra. Eu tenho certeza que tem muitos, se pudesse marcar dia e hora para Jesus voltar, eu tinha marcado. Mas sabe qual seria interessante? Jesus ia voltar não para ele, mas para outra pessoa. Que ele não ia querer ver aquela pessoa perto dele e falar, não, Jesus, volta, mas volta para fulano. Irmãos, é o evangelho fariseu que a menina canta, que é a verdade. E dentro disso tudo que Israel aprendeu através de Deus, matar os seus inimigos, idólatras, deixar bem frisado, matava aqueles que não queriam obedecer a Deus. E matava mesmo, irmãos, destruía a nação. E aí o que acontece? Deus vai ficar quanto tempo sem se manifestar para a nação de Israel? 400 anos. Esporadicamente Deus se manifestava. Um exemplo, a qual muitos estão querendo contestar hoje, mas está na Bíblia, que de tempo em tempo o anjo descia no tanque de Betesda, agitava as águas, e aquele que descesse primeiro era curado. A misericórdia de Deus, a longanimidade de Deus, a bondade, a graça de Deus estava ali agindo, curando. Quem tinha fé e condições de entrar dentro do tanque, recebia a cura. Aí Jesus pergunta para o paralítico lá, para o coxo, e você quer ser curado? Senhor, toda vez que a água é agitada, desce outro antes de mim. 38 anos, né, se não me falha a memória, à beira do tanque. Quantos que ele não viu descer na frente dele e sair curado? Porque ele declarou, antes que eu vá, vai outro antes de mim e desce. Está escrito. Aí outros falam que é crendice, outros não, eu creio que está escrito na palavra de Deus. Balaão foi chamado para amaldiçoar o povo. E ele vai dizer, como poderei amaldiçoar aqueles que Deus abençoou? E aí entenda que a nação de Israel fica 400 anos sem ouvir a voz de Deus. Deus continua agindo, Deus continua trabalhando. Vai morrendo, vai nascendo pessoas, e nós sabemos que naquela época a palavra de Deus, né? Os 10 mandamentos tinham sido escritos, Moisés veio e trouxe a 618, se eu não me falha a memória, leis, e com isso foram se formando, né, as leis de Israel, para o povo de Israel, para a nação de Israel. E foi se passando-se os anos, 400 anos Deus ficou sem falar com o povo, não foi assim? Aí o que acontece? Israel era a nação eleita de Deus, não é isso? É a nação eleita, diz a Bíblia. Povo escolhido, separado por Deus. Agora, continuava tendo o templo, ou melhor, o templo tinha sido destruído, reconstruído. E ali agora o que acontece? Deus vai cumprir a sua promessa. Só que a nação israelita, ela está contaminada. O povo está contaminado.
vendido. Mas em nome de Deus, eles faziam o quê? Atrocidades. E nós vemos isso na história. Toda vez que religião, política, poder, vai haver atrocidades. Quantos não morreram em nome de Deus? Uns morreram por causa da obra de Deus, outros morreram por causa do nome de Deus, outros por causa da obra de Deus, e outros por fazer a obra de Deus. Antigamente, o camarada que se dizia religioso, e sabendo que não poderia se separar para casar com outra, ele inventava que a sua mulher era bruxa. Vocês sabem dessas histórias, né? Sabe, né? Márcia? Antigamente era assim que funcionava. E a igreja católica ia lá e fazia o quê? Queimava as bruxas na fogueira. Assim eles poderiam casar novamente, porque ficou viúvo. Olha a maldade que tem dentro do homem. Quando Adão e Eva pecam, eles desobedecem a Deus, e a Bíblia diz que eles passam a ter algo. Não diz que ele passa a ter algo? Que algo é esse? Vocês lembram? Alguém lembra? Que Adão e Eva passam a ter? Oi? Por quê? Mas por que eles tiveram vergonha? Desobedeceram, foi a causa, né, deles serem expulsos, a causa da vergonha. Mas o que eles adquiriram em desobedecendo a Deus, além do pecado, eles adquiriram algo para a vida deles. Lembra? Conhecimento do bem e do mal. O homem agora ele passa a ter o conhecimento do que é bom e do que é mal. E aí, o domínio desse bem e mal está à porta. Você tem o domínio sobre o bem e o mal. Amém? E aí o povo de Deus é instruído por Deus, o povo de Deus é ensinado por Deus, vive. E aquilo que eu falei, quando está na obediência de Deus, Deus usa como instrumento de justiça. Quando eles pecam, quando o Senhor Deus vai usar as nações pagãs para corrigir o povo de Israel, porque quando Nabucodonosor, quando invadiu Israel, Judá, tomou ali o povo, levou a cativo. E passado-se isso, o povo persa vem o rei Sírio, construiu o templo, eles vão novamente voltar, vai voltar os rabiscos, né, que eles falam. E ali vai continuar o quê? Vai voltar a ter os sacerdotes, vai voltar a ter os levitas da casa de Deus, a tribo de Levi. Eles vão ali agora novamente fazer os ritos do sacrifício para Deus. Só que analisa que Deus vai ficar 400 anos sem falar com eles, porque os seus sacrifícios não eram agradáveis a Deus, mas eles diziam que eles eram homens de Deus e faziam o quê? Coisas que não agradavam ao Senhor. Quantos hoje, nos nossos dias atuais, falam que é homem de Deus, mas são lobos vestidos de ovelha? Não tem arrependimento. Irmão, não estou dizendo que o homem não peque. Todos nós pecamos. A Bíblia diz que não há homem que não peca contra Deus. Mas há uma diferença de você pecar e você viver no pecado. Porque a Bíblia diz que aquele que confessa, abandona, alcança a misericórdia. Então, quando a pessoa, o homem, o ser humano, ele erra porque está sujeito a errar, mas ele se arrepende, ele se
E aí, nós vamos ver agora, dentro da palavra de Deus, a Bíblia lá em Gálatas vai falar sobre o afastamento dos cristãos que tinham em Gálatas, largando o verdadeiro evangelho para viver um falso evangelho. No capítulo 3 de Gálatas, capítulo 3, vai dizer assim, versículo 1. Eu vou ler o 1 e o 3. Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade? Então quer dizer, alguém convenceu de não mais obedecerem à verdade. A vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado, crucificado entre vós. No 3 diz assim, sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Olha aí, irmãos. A pessoa começa bem no Evangelho, obedecendo o pastor, obedecendo as regras da igreja, obedecendo debaixo da palavra de Deus, tá, irmãos? Tudo aquilo que está em conformidade com a palavra de Deus. Não é a minha vontade, não é a sua vontade, é a vontade da palavra de Deus. E aí a igreja começa, apoiada, abrir espaço para a pessoa, e com isso vem o quê? O desenvolvimento dentro da obra de Deus. A pessoa começa a se envolver com as coisas de Deus, e dali ela jejua, ela ora, ela prega, ela evangeliza, e ela está aí preocupada, e Deus através dela vai fazer o quê? Que o evangelho seja pregado, que almas venham ser libertas. Amém? Só que depois ela vai começar, ao decorrer da sua caminhada, a olhar para o lado, olhar para as coisas do mundo, começar a tirar o seu olhar do foco que é o céu, que é Jesus, e vai começar a focar nas coisas terrenas. E aí vai entrar a maledicência, a maldade. Aí já não começa mais a olhar as coisas na visão espiritual, mas começa a olhar somente no carnal, no material. E aí começa o perigo, e aí começa o problema. Porque está dizendo, vós, tão insensatos que tem que começar pelo Espírito. Então quer dizer, começou bem, estava indo bem, mas agora está na carne. E a Bíblia diz que a carne briga contra quem? Contra o Espírito. Jesus foi orar, levou os discípulos para orar. A Bíblia diz que a carne dos discípulos estava o quê? Cansada. Jesus vai lá e ora 1 hora, direto. Aleluia. Volta enquanto os seus discípulos podem dormir. Por que eles dormiram? Sono, cansaço. A carne venceu o espírito. Já viu aquela pessoa que ela está na luta, na prova, e ela sabe que depois da vitória nem dorme. Jesus, eu quero a minha bênção. Jesus, eu quero a minha vitória. Jesus, o que está acontecendo? Jesus, ela entra no propósito 24 horas com Deus, ela não recebe a resposta, ela entra mais 24, ela vai para a consagração, ela vai para a tarde da bênção, ela vai para a noite do milagre, ela vai para o monte, ela vai buscar a resposta de Deus, porque ela sabe que Deus tem resposta para ela. Mas tem aquela pessoa que ela já foi vencida pela carne, e ela vai tentar resolver os seus problemas de maneira que não tenha que fazer esforço.
que ela não tenha que fazer esforço. E aí como é que acontece? Vamos falar um pouquinho do falso obreiro. Aleluia. Vai depositar a confiança no homem. Irmãos, a Bíblia não é contra a medicina. É contra a medicina? Não. Aprenda isso. A Bíblia não é contra a medicina. Se nós tivermos qualquer tipo de enfermidade e a medicina tem condições de resolver o nosso problema através de um comprimido, de uma injeção, nós vamos utilizar desse artifício que Deus deu ao homem para fazer. Isso vem do conhecimento que o homem tem do bem e do mal. Aí vai chegar aquela enfermidade que os médicos não sabem o que fazer. Falar nisso, irmão, já aproveitando, eu só estou esperando o nome, o rapaz ficou de me dar o nome, só fala a sobrinha, que a sobrinha dele está com uma enfermidade. Nós vamos entrar nesse propósito junto. Tá, irmãos, a gente está fazendo a obra devagarzinho, os irmãos, a gente não vê, né? Mas a gente estamos aí na luta aí. E estamos nessa peleja aí, quero que os irmãos nos ajudem em oração. É uma enfermidade que agora que o médico, depois dela já ter feito quimioterapia, um monte de coisa, tomando vários remédios, só o remédio que ela toma parece que é 16 mil, né? O medicamento que ela toma. E os médicos falaram que ela não ia poder ter filho. Deus abençoou ela até um filho que está com 2 anos, mas ela continuou na enfermidade. Eu conversando com ele, falei, rapaz, isso é para a glória de Deus, um negócio desse aí. A mulher está viva. E ela toma um medicamento que abaixa a imunidade dela a 0. E quando esse abaixa a imunidade, nós sabemos que ela está suscetível a pegar qualquer outra enfermidade que pode matar ela, né? Então tem que ter um cuidado muito rigoroso com ela. Porque a enfermidade que ela tem, esse médico que agora descobriu, que é algo que esse vírus ataca os músculos dela, como se os músculos dela fossem uma ameaça para o corpo dela. Eu não sei o nome da enfermidade que ele não falou, conversamos, falei, e ele ficou de dar o contato para a gente continuar orando, né, nesse propósito. Aí eu estou pegando esse exemplo, por quê? Porque nesse momento é onde que Deus vai agir. Deus vai trabalhar. É no impossível que Deus vai fazer acontecer o milagre. Porque a multidão, onde Jesus estava, havia uma multidão. Irmão, onde Jesus estava, não tinha ninguém dançando para lá e para cá, fazendo coreografia. Não tinha. Tinha um silêncio. Havia um silêncio aonde Jesus estava. Só Jesus falava. Quando alguém falava baixinho. Se sente Jesus. Se ele estivesse aqui, poderia evitar que Lázaro morresse, né? É ele, Jesus, que curou o cego, fez paralítico andar. A forma de Jesus. Ninguém falava abertamente. Todo mundo ficava aí esperando. Quando a mãe falava, fazia uma pergunta para questionar algo. Aleluia. E aí, Jesus, a multidão ficava para ouvir. A multidão ficava porque Jesus, ele faz o quê? Curava. Jesus libertava. Jesus ensinava o comportamento, como devia andar. E sabe o que acontece? Na época de Jesus, alguns acreditavam, outros não. Por isso que nós não devemos ficar, irmãos, atribulado, triste, quando você prega a palavra para alguém, essa pessoa ela não dá crédito, ela não aceita a palavra, ela não
não está nem aí para o que você está falando do amor de Deus para ela, porque falar de Jesus é falar do amor de Deus. Glória a Deus. Tem pessoas que falam, Senhor, eu preguei lá e ninguém já se converteu, não vou mais falar do teu amor não. Se vai ressuscitar ou não, Senhor, tu sabes. Aí Deus fala para ele, profetiza. E ele profetizou. A gente temos que fazer só o que Deus manda. Ir de pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. É a palavra que diz. Então, tem aqueles que estão dentro da casa de Deus, que começaram bem, começaram no Espírito e agora estão vivendo na carne. Vivem em pecado, compra e não paga. Amém? Quantos aí mergulhando no Evangelho de Cristo? Mas é um falso Evangelho, porque o verdadeiro ainda existe. Existe aquele que é fiel, um grande pregador. Swim Swag, eu acho o nome deles. Steve Swag, um negócio assim, americano. Pregador, pregava muito. Multidão para ouvir esse homem pregar. Estilo Billy Graham. Estilo Billy Graham. Caralho, pregava muito. Aí ele caiu na adultério. Ele foi lá, convidou todo mundo que um dia ele estava no estádio, a convenção, tudo, o povo, e pediu perdão. Foi restaurado, confessou, veio a público porque ele era muito conhecido, muito famoso, vivia nas mídias. Continuou com a esposa, continuou com a família, o ministério foi restaurado e continuou pregando o Evangelho. Claro que aqueles que não acreditam no Evangelho, no verdadeiro, e vivem no falso, vai ficar contando a vida dele. Mas sempre lembrar que ele caiu. Quantos falam do pecado de Davi? Mas, quantas coisas Davi não fez também de bom para Deus? E até no seu pecado, ele se humilhou diante de Deus. Deus não matou Davi porque Deus foi misericordioso, irmãos. Porque pela boca dele próprio ele decretou a sua sentença. Aí o profeta falou, não, Deus vai te perdoar. Deus vai perdoar o teu pecado. Primeiro perda de Davi foi o filho. Davi orou lá 7 dias, orou, jejuou, buscou, porque ele acreditava na misericórdia de Deus. Mas Deus falou que ia levar. Deus levou. Então, voltando à situação que eu falei da pessoa do Apocalipse, que houve esse burburinho, aí me perguntaram, eu falei, não, foi algo natural que aconteceu. Explodiu algo lá no carro da pessoa, o carro quase virou, falei, muito peso, tudo isso. Irmão, porque quando Deus determina algo, Deus faz. A sentença vem e acabou. Deus falou, eu vou destruir a humanidade. Só vou salvar Noé e a sua família. Vocês entendem agora porque eu não acredito que Noé estava pregando para ninguém? Porque Deus já determinou aquilo ali. E ele falou, eu vou destruir a humanidade. Quando Deus fala para Moisés, Moisés, eu não vou no meio do povo, porque se eu for ficar alguns instantes, eu vou destruir todo mundo, porque eles são um povo de dura serviço. Moisés aí orando, falando com Deus, explicando ao Senhor a situação que estava acontecendo com o povo. Falou assim, se tu não for, o que vai dizer as outras nações? O Senhor prometeu levar eles à terra prometida,
e agora no meio do caminho vai abandonar eles, vai matar, porque o senhor não tem condições de levar. Ó, se o senhor for matar ele, risque o teu nome do livro da vida também. Ele não foi egoísta, ele não quis só para ele. Poderia ser igual a gente vê hoje aí, eu sou homem de Deus, eu sou o melhor, eu tenho intimidade com Deus, vocês não têm. Não. Moisés se fez do verdadeiro evangelho, que ele era uma nova criatura. E era assassino, tá, irmãos? E aí? Aí Deus vai olhar para Moisés, Moisés, você tem razão, então vamos embora. Vou mandar um anjo aí no meio de você me representando. Olha só que maravilha. Então, irmãos, se Deus quisesse cobrar na mesma hora, né, porque foi no mesmo dia no evento que aconteceu agora, mas se Deus queria cobrar, cobrava ali quando a câmera estava em cima, ela abrindo a boca, ela poderia ter infarto, ficar torta, porque eu creio que Deus está usando a outra para pregar o Evangelho. A Bíblia diz que não importa como o Evangelho seja pregado, se é por inveja, se é por contenda, se é por vaidade, mas o Evangelho tem que ser pregado, o verdadeiro Evangelho. E ali, Deus não fez nada disso. O pessoal falou, ficou horrível, pulou, carnaval, mas vai chegar o dia de prestar conta. Vai ter o dia de prestar conta. Haverá correção para quem será punido. Vamos ver Gálatas 5:10. Aqui já. Deixa eu um pouquinho para trás aqui. Confio de vós no Senhor, que nenhuma outra coisa sentireis, mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Quem vai aqui inquietar? Está falando do mau obreiro. Está falando do lobo vestido de ovelha, do falso evangelho. Aí vai haver o quê? Seja quem for, sofrerá a condenação. Espera que Deus fará justiça, Deus. Espera que Deus fará justiça. Aí as pessoas ficam, não, mas Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus é longânimo, Deus é tudo isso, eu concordo. Hebreus, capítulo de número 12. Hebreus capítulo 12, verso 29. Pode anotar aí, Hebreus 12, 29. Porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Deus é amor? É. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então o amor de Deus está tipificado em Jesus, vamos dizer assim, representado por Jesus. Na hora Deus diz assim, Senhor, se tu me ama, não, Deus te ama. Deus ama todo mundo. A prova disso é a morte de Cristo no Calvário. E ao terceiro dia Cristo ressuscita para renovar o pacto do homem para com Deus. E agora, através de Jesus, todo que crê em Jesus vai ser chamado filho de Deus. Passaram de criatura para filhos. Aí, as pessoas ficam assim, não, Deus vai cobrar. Igual, vou dar um exemplo, do Titanic. Saiu e não completou nem a sua viagem. Mas as pessoas falaram, a pessoa falou que nem Deus afunda esse navio. Deus não podia afundar ele ali, parado. Deus deixou que ele saísse. Pai, te mostrar que o negócio é mais estreito do que você imagina. E aí, irmãos? Saiu num dia,
na madrugada afundou. Aí a pessoa que falou não continua viva. Então, coincidências existem. Foi o que aconteceu. Mas quando Deus quer fazer, Deus faz no tete a tete. É pessoal. Deus pode se materializar, falar com aquela pessoa e ela vier se converter. Paulo, a esse que nós aqui falamos de Gálatas, que falou sobre Gálatas, Paulo, ele é um exemplo disso. Judeu, zeloso da lei de Deus, estava lá quando mataram Estevão, ele segurou a capa daqueles que apedrejavam Estevão, consentiu naquele ato. Porque quando você está numa situação de maldade e você não toma posição, você está com concordância com aquele ato. Você participa daquele ato. Só que eu estou dizendo, não, irmãos, é Bíblia. E Paulo agora vai se converter. Paulo não ouviu Estevão pregando? Algo aconteceu com Paulo? Não. E diz a palavra do Senhor que todos que viram Estevão pregando, viu o seu rosto brilhar. Mas eles rangeram os dentes de raiva. Porque o verdadeiro evangelho ele vai de confronto ao homem. E aí nós vamos ver que a Bíblia vai nos dizer algo, vai nos aconselhar. O tempo é muito curto, Jesus. Misericórdia. Esse relógio não é convertido, não. Filipenses, capítulo de número 3. Versículo 2 e 3 para... Olha o que a palavra de Deus vai dizer. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus sobreiros, guardai-vos da circuncisão, porque a circuncisão somos nós que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Oh, glória! Aleluia! A Bíblia diz que maldito é aquele que faz da carne o seu braço forte. Aleluia! Glória a Deus! Existe muito falso no meio da igreja, mas nós não podemos ficar atemorizados, assustados com o evangelho dos fariseus, não. Nós temos que combater os verdadeiros combates, o falso. Na época dos apóstolos, a Bíblia diz que já se introduzia no meio deles aqueles que entravam só para espiar, os falsos obreiros. Judas capítulo de número 1, versículo 4, já estou encerrando, tá, irmãos? Glória a Deus. Epístola de Judas. Capítulo 1, né? Primeiro capítulo. No verso 4 diz assim: porque se introduziram alguns que já antes estava escrito, antes já estava escrito, para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, o único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Mas quero lembrar-vos
como a quem já uma vez soube isso, que, havendo o Senhor salvo o povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, Deus destruiu aqueles que não creram. Deus libertou todo mundo, mas no meio da multidão teve aqueles que não creram. Malaquias vai dizer que outra vez verei a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. O falso vai ser destruído, mas o verdadeiro cristão vai para a glória morar com Deus. Aleluia. A Bíblia diz que aqueles que usam de engano, de falsidade, naquele dia eles irão para o Senhor, porque eles vão fazer milagre, vai expulsar demônio, vai fazer cura, e aí eles vão falar para o Senhor: Senhor, em teu nome eu não expulsei demônio, em teu nome eu orei e curou, em teu nome eu não profetizei. Apartai de mim vós que praticai a iniquidade. Aleluia. Oh, maravilha. Eu não ouvi tudo, mas pelo poucos comentários que eu ouvi, eu não digo que seja um tapa na cara do Evangelho, mas a tapa na cara daqueles que estão de falsidade dentro do Evangelho. Porque os verdadeiros que são de Cristo nem se abalaram. Eu nem me abalei, irmãos, eu ouvi nessa música. Pedacinho que eu ouvi. Eu nem pensei que era cristão, pela forma que estava cantando, eu pensei que fosse uma música da MPB, que aí eu passei, rolei lá, depois que eu fui ver os comentários e olhei a foto, né, o vídeo da pessoa que as pessoas foram repassando, falei, eu ia ver esse vídeo, nem vi, porque eu achei que era música secular. Tanta gente fala de Deus, tanta gente fala, né, de amor, tanta gente fala aí bem ou mal do Evangelho, então não dou muito igual para essas coisas não. Mas está na Bíblia, os falsos obreiros, os falsos profetas. Imagine, tem aqueles que dizem que ele é o próprio Cristo. Pensou? Chegam aí agora o barro do dia. Eu sou Jesus. Eu vim aqui e vou morar aqui com você. Aí eu vou fazer que nem o Gentili fez aí com o Henrique Cristo. Vamos pegar 2 copos de água e falar aí, vamos tomar um vinho? Aí no final ele falou assim, mas isso aí não é vinho? Eu falei, então, mas dá teu jeito. Jesus, aproveitando aqui, falamos do 4, vamos falar do 8. Judas 1:8. Judas 1:8. Diz assim: e contudo também, estes, semelhantemente, adormecidos, contaminaram a sua carne e rejeitam a dominação e vituperam as dignidades. Eles fizeram o quê? Adormecidos, contaminaram o quê? A sua carne. Amém? Glória a Deus. Então, o verdadeiro evangelho é aquele que promove o quê? E mais o quê? Conversão. Amém? O falso evangelho nos leva para a perdição. Amém, meus irmãos? Até aqui, né? Deus tem nos dado graça para que nós possamos estar falando da sua palavra. Já vai dar 9 horas. Que o Espírito do Senhor possa continuar falando em vossos corações. Saber que o verdadeiro evangelho na nossa vida, na vida do homem,
faz ele produzir o quê? Fruto de arrependimento. Se a pessoa vem para o Evangelho e não muda o seu comportamento, o Evangelho não entrou nela. Ela vai até falar do Evangelho, vai até pregar. Judas, irmãos, se vocês veem lá, quando Deus manda eles irem de cidade em cidade, pregar o Evangelho a toda criatura, curar, e eles voltaram eufóricos: olha, os demônios nos sujeitam, olha, curamos, fizemos, o Senhor vai falar: ops, menos empolgação. Alegreis por ter o vosso nome escrito no livro da vida. Depois o que aconteceu com Judas? Judas foi um que teve a autoridade de Jesus para curar, para orar, para transformar. Depois traiu Jesus. Não iríamos trair Jesus, amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar agradecendo ao Senhor, para que possamos estar encerrando este culto de ensino em nome de Jesus. Amantíssimo e eterno Deus, Pai amado, Pai querido, Pai, muito obrigado, Senhor, por estes minutos agora que nós estivemos, ó Pai, aprendendo mais um pouquinho, Senhor, com a Tua palavra, Senhor. Muito obrigado, ó Pai amado. Ó Deus, que verdadeiramente, Senhor, nós possamos, ó Pai amado, nos tornar um verdadeiro servo de Deus, que a cada dia nós possamos nos converter, que a cada dia nós possamos nos arrepender, que a cada momento a qual o Senhor tem nos dado, nos guardado, Senhor, que nós possamos verdadeiramente alcançar, Senhor, de Ti, Senhor, a perfeição, porque Tu dizes na Tua palavra: sede santo, porque o vosso Deus, Ele é santo. Pai, continua nos ensinando, Senhor, diante da Tua presença nós te pedimos nesta hora. Pai, despeça o Teu povo debaixo da Tua paz, debaixo da Tua graça. Dê uma noite de sono abençoada, só de revelação de Tua parte, meu Senhor. Eu entrego cada um dos Teus filhos nas Tuas mãos nesta hora, abençoado por Ti, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão com o Espírito Santo, seja com todos que aguardam a vida de Jesus, que todos digam amém. Até aqui, e por isso, a vitória é nossa. Operando Deus, digamos todos, ninguém. Amém. Está encerrado em nome de Jesus. As palmas ao ombro do Senhor. Deus possa continuar abençoando a todos. Glória a Deus, aleluia. Encerrou, meus irmãos. Até a próxima. Paz, boa noite. Durmam com Deus.